Sabe por que tantos projetos de software falham? É uma pergunta que assombra muita gente. E se a resposta estivesse num documento que, olha, muitas vezes é deixado de lado? A gente vai ver como o PRD, o documento de requisitos de produto, pode ser o herói que ninguém esperava. Principalmente agora, com o poder da inteligência artificial entrando em campo. Quem desenvolve software talvez conheça bem essa sensação. Imagina só, semanas mergulhado no código. Tudo parece perfeito, os testes todos passando. Aí vem o lançamento e nada. Silêncio. Aquela funcionalidade que deu um trabalhão para fazer, simplesmente ninguém usa. É uma dor, né? E acontece muito mais do que a gente imagina. E tem coisa pior, viu? O projeto tá ali, quase na linha de chegada, e de repente, uma surpresa. Um requisito de segurança que ninguém lembrou, ou uma necessidade de escalabilidade que ficou para trás. E lá se vai a necessidade de refazer uma parte gigante da arquitetura. O problema aqui, na verdade, não é falta de talento do time, mas sim a falta de um mapa claro desde o comecinho. É exatamente aí que entra a solução. Vamos dar uma olhada diferente para o documento de requisitos de produto, o famoso PRD. Tira da cabeça aquela ideia de que é só burocracia. Pensa nele mais como um escudo, uma proteção para o time de desenvolvimento. Uma boa analogia é pensar no PRD como um mapa do tesouro. Ele não só mostra onde está o X, o objetivo final, sabe? Mas ele também aponta onde estão as armadilhas pelo caminho. No fim das contas, é o que separa um projeto que entrega valor de verdade de um que só acumula dívida técnica. Basicamente, o PRD funciona como um acordo. Ele acaba com o achismo, sabe? Também cria uma barreira contra aquele famoso scope creep, quando o escopo do projeto não para de crescer. E o mais importante, garante que a experiência do time seja usada no lugar certo para resolver o problema certo. Tá, mas o que faz um PRD ser bom de verdade? O que ele precisa ter? Vamos dar uma olhada na anatomia de um PRD poderoso e focar naquelas partes que fazem toda a diferença para o time técnico. A gente sempre fala dos requisitos funcionais, né? O que o sistema tem que fazer. Mas isso é só a pontinha do iceberg. O perigo de verdade está debaixo d'água. São os requisitos não funcionais, ou seja, o como o sistema faz as coisas. É exatamente aí que a experiência técnica brilha e evita que o projeto afunde. E aqui, ser específico é tudo. Não adianta escrever o sistema tem que ser rápido. O que é rápido? Um bom PRD define, por exemplo, um tempo de resposta P95 abaixo de 100 milissegundos. Isso quer dizer que, para 95% das requisições, a resposta tem que vir nesse tempo. E esse mesmo nível de detalhe vale para segurança, para disponibilidade. São essas métricas claras que guiam as decisões de arquitetura de verdade. E não para por aí, claro. Outras partes são fundamentais. Coisas como diretrizes de experiência do usuário, o famoso UX, definindo se é mobile first, por exemplo, e também ter documentado, bem claro, as decisões de arquitetura e a stack de tecnologia. Isso garante que todo mundo no time está remando para o mesmo lado. Agora, um ponto fundamental. Toda escolha de arquitetura precisa ter uma justificativa. Não é só falar vamos usar Postgres. Tem que explicar o porquê. Por exemplo, por causa da sua conformidade com o padrão ACID, que garante a integridade dos dados. Registrar essas decisões protege o projeto de mudanças sem sentido e vira um guia super útil lá na frente. Ok? Agora vamos conectar essa ideia, que já é clássica, com o que está acontecendo hoje. Como é que um PRD bem feito pode mudar completamente o jogo quando a gente usa ferramentas de inteligência artificial? Pensa bem, uma IA generativa só consegue ser boa se o contexto que ela recebe for bom. Sem contexto, ela é genérica. Agora, quando a gente alimenta essa IA com toda a riqueza de detalhes de um PRD, ela vira um copiloto especialista. Alguém que entende de verdade os objetivos e os limites do projeto. A diferença é brutal. É tipo pedir para construir uma cabana versus um arranha-céu. Um comando vago ou um prompt tipo cria uma API de autenticação vai gerar uma coisa frágil, genérica. Mas um prompt bem detalhado com as informações do PRD, tipo a carga de usuários, os padrões de segurança, a tecnologia, aí a IA consegue desenhar uma arquitetura inicial robusta, já pensando em escalar. O fluxo de trabalho, então, fica muito mais eficiente. Fica mais ou menos assim. Primeiro, o PRD define as metas, por exemplo, suportar 50 mil usuários. Segundo, a IA usa essa informação para gerar um primeiro rascunho da arquitetura, já sugerindo as tecnologias. E terceiro, o time de desenvolvimento entra em cena para refinar, melhorar, otimizar. Ou seja, pulando dias de trabalho inicial e focando onde a expertise humana faz toda a diferença.
E para fechar, vamos entender o PRD em um papel que talvez seja o mais crítico de todos, o de ser um filtro. Ele funciona como o portão final que decide se um projeto está pronto para começar ou não, e isso antes mesmo de uma única linha de código ser escrita. A lógica aqui é muito simples, mas é poderosa. Se não dá para preencher o PRD com respostas claras, se as perguntas sobre os requisitos, a arquitetura, os objetivos ficam no ar, isso é um baita sinal vermelho. Significa que a ideia ainda não está madura. E começar a programar nessas condições é praticamente pedir para dar errado. No fim das contas, tudo se resume a isso. Sem um PRD, desenvolver software vira um grande jogo de adivinhação. E convenhamos, a adivinhação não escala. É o PRD bem feito que transforma o achismo em engenharia de verdade, protegendo o tempo do time e garantindo que todo aquele esforço seja usado para construir algo que realmente importa.